Olá, pessoal do Pé de Vista. A Carla Moutinho, professora Carla, me fez um convite para falar com vocês sobre a medida provisória 931, agora dessa semana, editada essa semana, que trata sobre as relações empresariais, mais em especial as relações societárias, no tempo de coronavírus, no tempo do Covid-19 e a calamidade pública que ele está causando no mundo todo. Essa MP, ela trata de vários assuntos. Entre esses assuntos vários que ela trata, a gente pode dividir basicamente dois assuntos. O primeiro deles seria a realização de assembleias, de reuniões nas sociedades limitadas, nas sociedades anônimas e nas sociedades cooperativas. Esse tipo de assembleia, ele tem que acontecer normalmente, como a lei determina, numa Assembleia Geral Ordinária, tem que acontecer uma vez por ano. Então, para cada exercício financeiro que uma sociedade vai ter, eu vou realizar uma assembleia para execução de uma série de decisões que envolvem tipicamente essa sociedade. E aí o que acontece? Quando entra o estado de calamidade pública por conta do coronavírus, a gente passa a ter uma série de limitações quanto à movimentação. Eu não posso me reunir em locais aglomerados, eu não posso estar num espaço inferior a 1 metro de outra pessoa. E como realizar uma assembleia que muitas vezes até em certas cidades é difícil arrumar uma localidade para conter todas as pessoas da assembleia de acionistas, como realizar uma assembleia quando você tem restrição de mobilidade, como realizar uma assembleia se você tem restrição de reuniões com várias pessoas. Muitas assembleias, às vezes, têm dezenas, centenas, por que não dizer, muitas vezes, milhares de pessoas. E aí, como é que a gente deveria agir nesse caso? A MP, ela faz o quê? A MP 931, ela diz, olha, todas as assembleias que deveriam acontecer do dia 31 de dezembro de 2019 para cá, até agora, no dia 31 de março de 2020, essas assembleias elas não vão ser realizadas, e eu vou admitir que não vai sofrer nenhuma sanção à sociedade ou administrador porque não executou essa assembleia. Essas assembleias elas vão acontecer quando a MP ela gera um novo prazo de 7 meses após a decretação da calamidade pública se encerrar. Então, todo esse período de calamidade pública que veio pelo Decreto 6, ele passa a perdurar até que seja revogado esse decreto. Quando for revogado, começa a contar um prazo de 7 meses para que essas sociedades cooperativas, anônimas, limitadas, realizem as suas assembleias. Paralelamente a isso, a MP ela cria uma nova figura, que seria a realização de uma assembleia virtual. Ela já determina alterações nas legislações, tanto o Código Civil como a Lei 6.404, alterações a ponto em que você possa realizar a assembleia de hoje em diante, possa ser realizada essa assembleia de maneira virtual, de maneira eletrônica. Isso é uma coisa que a gente poderia dizer que já vem com atraso. Não deveria ter vindo por conta do coronavírus, deveria ter vindo, na verdade, como um meio de modernidade. Várias pessoas deixam de participar de assembleias de acionistas porque estão em localidade distante e que muitas vezes participar da assembleia é proibitivo pelo valor do investimento que ele tem. Então, eu estou aqui em Maceió, a assembleia ocorre em São Paulo, para eu ir para São Paulo participar dessa assembleia, eu vou gastar R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Se o meu investimento é pequeno e se o meu rendimento é pequeno, não me vale a pena fazer isso. Essa decisão ela tem um efeito prático posterior, não só um efeito atual por conta do coronavírus, mas um efeito prático posterior, que talvez a gente amplie o nível de participação de acionistas em assembleias, que a média no Brasil é levada em conta em torno de 15% a 20% do capital social participando das assembleias. Então, a gente teria uma condição aí de ampliar a participação com acionistas minoritários, que normalmente não participam. Além disso, o que faz essa MP? Ela também trata de prorrogar os prazos que envolvem registros de empresa. Quando a gente vai falar de registro de empresa, a gente pode fazer um arquivamento, a gente pode fazer uma autenticação.
E aí, na hora de realizar esses registros, eu tenho um prazo para isso. O prazo da lei de registro de empresa, ele vai ser suspenso até que cada junta comercial volte à sua normalidade. E aí, o que vem aqui como discussão? A MP, nesse ponto, eu acho que ela não teve o devido cuidado. Ela vincula a volta dos prazos, a volta da contagem dos prazos, com a normalidade de cada junta comercial. Mas a gente tem que levar em conta o quê? Que cada junta comercial é uma autarquia estadual. Ela é um órgão sui generis, por quê? Porque ela, enquanto pessoa jurídica do Estado, ela exerce uma função que é federal. O registro de empresa é federal. Mas a administração da junta comercial, essa administração, ela é estadual. E aí, o que vai determinar se essa junta funciona ou se essa junta para, é um ato do governo do Estado, não um ato do governo federal. Então, enquanto as assembleias de acionistas, tanto na sociedade limitada, como anônima, como na sociedade cooperativa, essas assembleias só vão voltar a se realizar, se não for feita por forma virtual, só vão voltar a se realizar depois da normalidade, com a saída do decreto, com a saída da calamidade pública, a vinculação aos registros, a volta dos prazos, está vinculado à normalidade da junta. E sendo a junta estadual, a gente vai ter um problema, porque se a junta de São Paulo não volta, porque lá tem uma população muito maior e a normalidade lá vai demorar um pouco mais, e a junta de outro estado volta, a empresa em cada um dos estados em que ela tem uma atividade, ela tem que ter cuidado para saber se o registro dela está dentro ou não do prazo. Então, eu tenho que saber, no meu estado, a minha empresa funcionando no meu estado, se a junta comercial voltou ou não à normalidade, independentemente da fixação da calamidade pelo decreto do governo federal. Então, a gente vai ter essas questões que envolvem aqui tanto a assembleia de acionistas e sócios, como também a questão de registro de empresa. A gente também trata na SMP o quê? A questão da gestão, da administração. Por quê? Existem sociedades em que o gestor ele tem um prazo. Ele é eleito por um mandato. E aí, esse prazo que ele está, se acabar nesse período de restrição de mobilidade por conta do coronavírus, todas essas gestões estão mantidas até que a gente volte à normalidade. Aí, mais uma vez, a gente estende o prazo para que essa gestão ela fique sendo mantida, independentemente do prazo já ter acabado no contrato ou no estatuto social. Ela vai ser mantida até que se volte à normalidade, e aí, voltando à normalidade com a saída do decreto da calamidade, aí a gente pode fazer uma eleição novamente. E aí a gente não tem prazo, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Uma das coisas que a MP deixou de fora, e seria importantíssimo tratar, seria, envolvendo o direito empresarial, mas não sociedade diretamente, seria a recuperação de empresa. Por quê? Os prazos dentro da Lei 11.101 são prazos que não podem ser renovados. Por exemplo, a Lei 11.101 ela determina a suspensão de todos os prazos processuais, aí é um todos entre aspas, porque eu vivo dizendo isso para os meus alunos, tem as exceções, mas de todos os prazos processuais, com um período de 180 dias, improrrogável. E aí, você tendo esse problema, como é que fica? Na verdade, esse período de suspensão dos prazos processuais acabou vindo para uma decisão do CNJ e dos tribunais que suspenderam, pelo menos até o final de abril, suspenderam os prazos processuais. Só que aí o stay não é tanto o problema. Um problema principal que eu vejo vai ser o quê? O prazo da Assembleia. A Assembleia de Credores na recuperação de empresa tem que acontecer do despacho do juiz que defere o processamento da recuperação, tem que acontecer em 150 dias. E esse processamento em 150 dias, esse deferimento a partir do processamento em 150 dias, a Lei 11.101 diz que é improrrogável. E ela vai além, ela diz, nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal pode determinar a interrupção, a suspensão deste prazo por medida de liminar, por medida de cautela, por tutela de urgência, seja o que for. E aí, como a gente vai trabalhar nisso? A MP perdeu a oportunidade de determinar
que as assembleias se realizassem também por via virtual. E aí é um problema nosso, por quê? Porque a lei ela não proíbe, mas também ela não autoriza especificamente isso. A gente tem um projeto de lei que é de 2018, que previa essa alteração na Lei 11.101, para, entre outras coisas, permitir a realização ou fora do foro normal, onde funciona a comarca em que está sendo processada a recuperação, ou ainda de forma virtual, o que seria extremamente interessante. E aí o que eu digo, a MP perdeu a oportunidade de dizer, olha, as assembleias podem ser realizadas de forma virtual. Ela não pode suspender o prazo, e esse prazo não pode ser suspenso nem por essa orientação do CNJ. O que a gente tem que fazer? À medida que o juiz que está administrando o processo da Odebrecht, ele determinou que se realizasse a assembleia por via virtual, porque apesar da lei não permitir, ela também não proíbe. E a gente tem uma tendência de ter isso autorizado. Então, a MP poderia ter aproveitado isso para ter enviado essa possibilidade da gente fazer uma assembleia de credores pela recuperação de empresa, uma assembleia de credores por uma via eletrônica, uma via virtual. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo geral da minha visão sobre a MP 931. E cuidem-se bem, fiquem todos em casa. Um abraço para todos.